E aí pessoal do YouTube, Fox BR na área, e nesse vídeo eu vou falar alguns comentários do que eu achei sobre o episódio 13 da quarta temporada de The Walking Dead que estreou ontem nos Estados Unidos. Então, nesse episódio nós tivemos várias coisas interessantes, e diferentemente dos últimos 4 episódios, esse foi provavelmente o melhor episódio da segunda parte da quarta temporada até agora. Então, primeiramente, antes de começar a falar do episódio, eu gostaria de falar algo que eu percebi, que é a questão das músicas, né? Então, deu pra perceber que durante essa quarta temporada teve várias músicas tocando em vários momentos. Então, assim, isso me chamou a atenção porque isso foi uma característica muito usada durante a segunda temporada, principalmente pela direção do Mazara. Então, a questão do Gimple, né, que é o diretor dessa quarta temporada, usar várias músicas em vários momentos do episódio, me deixa meio preocupado em questão disso, porque isso não foi originalmente usado pelo Gimple, né, porque já foi usado anteriormente pelo Mazara, e como todo mundo sabe, Mazara não foi um bom diretor. Então, se o Gimple estiver usando essa característica do Mazara em questão de botar músicas durante o episódio, isso pode ser um problema, porque se ele usar isso como base de inspiração, ele pode usar outras coisas. Então, se ele usar algumas características que o Mazara usou, essa quarta temporada pode acabar virando uma terceira temporada. Então, eu espero que isso não aconteça. Então, vamos começar a falar sobre os grupos. Primeiramente, eu vou falar do grupo da Maggie, do Bob e da Sasha. O que eu posso dizer a respeito? Então, a primeira coisa que eu posso falar a respeito é a questão do início do episódio, que mostrou finalmente o passado do Bob Stuck, não o passado realmente antes do apocalipse, mas a questão de como é que estava a situação dele antes de se juntar à equipe da prisão. Então, assim, mostrar o passado de um personagem ainda desconhecido para certos telespectadores foi uma ótima forma de começar esse episódio. Eu realmente gostei da forma como foi atribuída, mostrando ele todo ferrado, assim, tentando sobreviver e ainda assim demonstrando seu vício por álcool, deixando isso mais claro para os telespectadores. Ele assim, todo nerdão assim quando bebe, se protegendo das formas mais simples possíveis, entrando dentro de uma caverninha, subindo em cima do caminhão, enfim. Ele usou todas as formas simples de se proteger para conseguir sobreviver e se juntar à equipe da prisão finalmente. Uma outra coisa foi, após eu mostrar o início do episódio, quando começou a mostrar aquela cena da neblina e tudo mais, eu meio que não gostei muito da questão da neblina. Foi original, mas a questão é que não foi explicado como é que o grupo foi parar ali. Simplesmente o episódio começou com um grupo num certo ponto da floresta e a neblina simplesmente apareceu, sabe? Não explicou como o grupo chegou naquele ponto, como aquela situação se tornou aquela. Mas tirando isso, foi uma cena bem satisfatória, não foi uma longa cena, não foi tão perigosa assim. Porque, foi no início do episódio, não dá pra alguém morrer no início do episódio ou ser mordido. Bom, não na direção do Gimple, né? Mas de qualquer maneira foi um bom começo, apesar de não ter certas explicações. Outra coisa foi a aproximação de certos personagens, que no caso foi entre a Sasha e a Maggie, que os dois tiveram sua primeira aproximação, né? Porque os dois eu acho que nunca se falaram nos episódios anteriores. Possivelmente entre o salto da terceira e da quarta temporada isso aconteceu, mas não foi mostrado para o público durante o início da quarta temporada. E essa aproximação bem próxima mesmo entre a Sasha e o Bob, né, que até rolou um beijo entre eles. Eu gostei disso porque não foi um romance, foi mais vou beijar você, vamos nos separar. Então isso aí foi uma coisa mais normal, assim, mais atribuída à sociedade de hoje em dia, a questão de vou beijar você, etc. Enfim, foi bem feito o jeito que os dois se entrosavam, etc. Fazendo piada, em questão quando o zumbi mordeu, etc. Em questão do grupo do Daryl Dixon e da Beth, uma coisa curiosa nesse episódio, principalmente a questão desse grupo, foi a existência de certas situações onde o Daryl Dixon se viu forçado a se aproximar da Beth de uma forma muito mais próxima, principalmente se comparado com o episódio anterior, como por exemplo, aquela cena onde o Daryl Dixon segurou a mão da Beth ou colocou ela nas costas para ajudar ela, enfim, todos esses momentos aproximaram muito mais eles e meio que conseguiu fazer o Daryl Dixon mostrar mais sentimentos. Então eu gostei pra caramba desse episódio por base disso, porque durante 4 temporadas o Daryl Dixon foi uma pedra. E finalmente ver ele, sabe, se soltando, mostrando sentimentos, eu acho que isso foi muito importante. Mas aí o episódio não teve mais nada assim realmente de produtivo, tirando a aproximação dos dois, a questão dos sentimentos e tudo mais. Aí a Beth desaparece, né, no carro, naquele misterioso carro preto, né. Na minha opinião, eu acho que deve ser o Padre Gabriel, né, que ele tem na HQ. Talvez ele seja do mal, não sei, será? Ou talvez seja alguma armadilha dos canibais, não sei exatamente quem estava naquele carro, pode ser qualquer um. Então fica difícil de deduzir.
E nós finalmente tivemos um momento onde o Daryl Dixon finalmente ficou sozinho, sabe? Sem ninguém em volta dele. Eu sei que isso já aconteceu no episódio de Chupa-Cabra da segunda temporada, mas ao contrário da segunda temporada, nessa quarta o Daryl Dixon tá completamente sem, sabe, sem caminho, ele não tem noção da existência de ninguém. Então finalmente ver ele sozinho, sabe, ver como é que ele ia lidar com a situação, principalmente pela questão dele já ter, sabe, mostrado sentimentos. Ver ele nessa situação foi muito interessante, vendo ele de certa forma derrotado, assim, desesperado atrás da Beth e depois desistindo temporariamente de procurar ela. O episódio finalizou com ele encontrando, ou no caso, um grupo, né, um grupo misterioso encontrando com ele, e no final o Daryl acaba, sabe, entrando nesse grupo. Então esse grupo, no caso, o que encontrou o Daryl Dixon, na minha opinião, eu acho que deve ter alguma relação com o mesmo grupo que o Rick acabou se encontrando no episódio 11, né, que eu acho que foi o episódio 11 ou 12, eu não tô lembrado, foi o episódio 11. Eu acho que deve ser o mesmo grupo, eu não tô lembrado exatamente se são os mesmos. E em questão do que eles podem ser, eu não sei se eles são realmente os canibais ou podem ser os Marauders que apareceram na HQ. Mas de qualquer maneira, vendo que nós não temos quase nenhuma informação a respeito desse grupo, o que eles realmente são, ou qual é o propósito deles, eu acho que a única coisa que eu posso dizer a respeito deles é que isso vai dar merda. Isso aí vai dar um problema sério. E vai ser talvez o inimigo, né? Os inimigos principais que o Rick vai ter que enfrentar. E olha que o Daryl Dixon acabou de entrar nesse grupo. Então vamos ver como é que o Daryl Dixon vai ver essa situação, como é que ele vai se lidar com o grupo. Vamos ver se ele vai, sem querer, matar alguém, sabe, alguém principal, sem querer, porque ele vai estar com um grupo de caçadores, né? Porque eles são, de certa forma, caçadores. Mas nós não sabemos exatamente se eles são os canibais ou os Marauders. E o episódio terminou com a aparição do Glenn vendo a mensagem da Meg, dizendo pra ir pro Terminus, etc. Então, assim, esse episódio provavelmente foi o melhor da segunda parte da quarta temporada até agora. Superou todos esses últimos 4 episódios de enrolação, que na minha opinião foi só de enrolação. Então, assim, como nota, eu vou dar nota 8, porque foi bem merecido realmente, foi bem desenvolvido, não foi aquela lerdeza, teve ação, teve desenvolvimento rápido, não precisa ser, sabe, lento toda hora. Então foi bem equilibrado entre ação e desenvolvimento, apesar de não ter uma trama realmente construída ainda, ou ter todo o grupo reunido. Então, tirando essas faltas, o episódio foi muito bom e foi provavelmente o melhor da segunda parte da quarta temporada. Então é isso aí, pessoal. Do YouTube Fox, Walker, partindo até o próximo vídeo. Valeu!